Estamos de volta com nossa retrospectiva do semestre, relembrando as notícias do mês de maio. Integrante da CPI da LabClean, o vereador Noilton Ramos foi à tribuna na sessão do dia 29 para falar sobre o trabalho da comissão. Então, nós temos muitos assuntos a ser pautados a respeito desse laboratório. E nós vamos cobrar, os vereadores todos aqui têm feito reclamação, porque os munícipes trazem até nós a dificuldade que está sendo, a dificuldade que esse laboratório está, o transtorno que esse laboratório está trazendo para a população, que está dependente de exames. Então, exame de sangue tendo que aguardar, Genilson, muitos meses aí. Tá? 2 meses para marcar, 2 meses para executar, 2 meses para pegar de volta, aí o prazo de retorno para os médicos acaba sendo inviabilizado. A vereadora Lorene aproveitou a sessão do dia 29 para comentar a audiência pública sobre a Unital. Foi importante para a gente confrontar e expor a falta de gestão e de planejamento da Universidade de Taubaté para lidar com seus problemas, né, e a falta de vontade aparente em tentar sanar essa dificuldade por parte do gestor da universidade, né, para que haja um plano de ação, uma discussão correta para tentar tirar a universidade da situação de caos aparente que ela vai viver em breve. Então, alertando a atenção necessária, foi chamada pelo vereador Douglas, teve a participação dos outros vereadores e foi muito importante. O vereador Digão foi à tribuna para manifestar a sua preocupação com a situação financeira da Unital. Entendo que a Unital ela tem que ter um reitor técnico, gestor, que tenha conhecimento, que pare de pensar em questões políticas e olhe o futuro da Universidade de Taubaté com uma gestão eficiente. A Unital não pode passar por situações como a gente vê passando, pastor Nunes Coelho. Sem controle, se ela não tiver um choque de gestão grande, que possa repensar o modelo de administração, para que ela possa superar essa fase econômica hoje do país, eu não vejo expectativa nenhuma de melhora e de crescimento da Universidade de Taubaté. O vereador Dentinho também comentou a audiência pública e discutiu sobre a situação da Universidade de Taubaté. Gente, não tem jeito de ficar mais desse jeito. Nós pedimos o fim da Funcabes, nós pedimos a concentração dos polos, são muitos polos universitários distribuídos por vários cantos, encarece a universidade, venda de prédios elefante, como ali em Ubatuba, como ali o Pão de Açúcar, e uma auditoria particular, gente. Temos que ter uma auditoria particular na Unital para abrir a caixa preta chamada Unital. O vereador Neneca se reuniu com moradores do bairro Marlene Miranda e comentou as principais exigências da comunidade. Infelizmente é triste, viu, senhor prefeito? Se o senhor tiver um tempinho, pedir para alguém dar uma passada lá, que é triste de... A rua tá tomando as casas. Não tem ali boca de lobo, colocação de guia, não tem nada. E semana passada, infelizmente, caiu uma vaca lá, viu, Bilili? O senhor que é empresário aí, caiu uma vaca dentro de uma casa do Marlene Miranda. Tão grande que tá a situação e feia. Então, senhor prefeito, se o senhor puder passar lá no Marlene Miranda, dar uma atenção especial lá, coisa simples, guia, boca de lobo e principalmente o asfalto lá que aquela comunidade tá precisando. O vereador Douglas Carbone se reuniu com a secretária de Educação para comentar o projeto que envolve o grupo Palavra Cantada. Em 2013 a gente teve esse projeto que atende a rede municipal, avança bastante essas questões da leitura no município de Taubaté, e eu pedi à professora Edna, fiz um requerimento que também pudesse voltar com o projeto Palavra Cantada aqui no município de Taubaté, né? Então foi feito isso em 2013 e esse projeto ele tem que ter contínuo, então de cada 2 anos você tem que fazer uma reciclagem do projeto para poder voltar esse projeto para Taubaté. Então a gente foi conversar também com a professora Edna nesse sentido. Ao ocupar a tribuna na sessão do dia 29, o vereador Orestes Vanoni cobrou o projeto de anel viário no novo plano diretor. Eu não aceito no plano diretor não ter um projeto numa cidade de 300 mil habitantes, 2 universidades, 200 mil veículos transitando pelo município, não ter um projeto de anel de circulação viária. É inadmissível. Uma cidade universitária
Não dá para aceitar. Eu tive conversando com a Débora, depois conversei com o secretário de Mobilidade Urbana, o Luiz Guilherme, muito atencioso, e achou bastante interessante a ideia que nós passamos. Então nós estamos conversando para que esse ajuste já seja feito, o plano diretor já venha pronto para cá. O vereador Rodson Lima Júnior anunciou que será tomada providência sobre enchentes no Parque Três Marias. Que faz 30 anos que a população sofre, a população é assolada naquele lugar e a gente não tinha uma notícia boa, uma notícia bacana. E depois da votação da Sabesp, isso é mérito de todos os vereadores que também votaram e deu o subsídio para a prefeitura para que pudesse fazer aquelas obras, eu fiquei sabendo a notícia alegre, a notícia feliz, que vai sair lá o piscinão do Parque Três Marias, que vai pôr fim naquela luta. Eu sou do Parque Três Marias e quando menino, por diversas vezes, ajudei lá os vizinhos com água no peito, já teve bote, já teve caiaque lá naquele lugar, lá ajudando a vizinhança e agora acho que vai. A vereadora Vivi da Rádio anunciou que a zona rural pode contar com a cobertura de uma ambulância com UTI. Eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal da área rural, quando eles passam mal na área rural, até chegar SAMU, até chegar a ambulância, muitos deles vêm a óbito pela demora. Então nós conseguimos, junto ao deputado Márcio Camargo, do PSC, uma ambulância UTI que vai ficar 24 horas, tá, gente, no bairro da área rural, em frente ao DR, é inclusive o pedido do seu Toninho do DR. Faz tempo que ele tem me pedido isso e agora a gente conseguiu. Então segue aí o ofício solicitando ao deputado, o deputado já deu ok pra gente e a área rural vai ser contemplada com essa UTI. Ao ocupar a tribuna na sessão do dia 29, o vereador Alexandre Vilela avaliou os semáforos novos instalados em Taubaté. O pedestre está muito bom realmente, mas tem que se entender os semáforos. Em Taubaté, infelizmente, o trânsito não flui em alguns momentos do dia porque os semáforos são muito ruins, né? Eles não se comunicam e aí você não tem agente de trânsito na rua para fazer o simples, que é fazer vai, você, para, você, e o trânsito tem que fluir. Isso não está acontecendo. Nós já conversamos com o secretário Luiz Guilherme, que prometeu que ainda, né, nesse semestre que acaba agora, no próximo mês, nós teremos a implantação de vários semáforos inteligentes na cidade de Taubaté. Eu estou ouvindo essa história há um bom tempo. Espero que agora realmente se torne realidade. Na sessão do dia 29, o vereador Boanerges divulgou o requerimento encaminhado ao Executivo sobre a quadra do SECAP 2. Quem sofre com isso são as nossas crianças. Eu estou pedindo aqui a revitalização dessa quadra na sua totalidade. Eu gostaria que o pessoal aí da secretaria pertinente pudesse nos atender, visto que a quadra se encontra em petição de miséria lá. Então a gente está pedindo aí que seja feito um investimento na quadra do SECAP, porque olha só, para vocês verem as condições em que se encontra. Eu sei que já houve muito investimento aí nas quadras, na gestão passada, nos campos de futebol, mas faltaram algumas e essa daí é uma que a gente vai procurar atender. O vereador Nunes Coelho destacou a importância do descarte correto dos produtos ao divulgar o mutirão de lixo eletrônico. A importância da responsabilidade daqueles que adquiriram os seus aparelhos eletrônicos quando não tiver mais tendo condições de uso, que descarte no lugar correto. E nós contamos com o poder público que providências sejam tomadas para que esses aparelhos, para que esses objetos não sejam descartados de forma irregular. Às vezes você vê na rua, na porta da casa das pessoas, televisão jogado na porta da casa da pessoa. O próprio morador coloca lá na rua. Quer dizer, ela está ferindo, agredindo a natureza. Ao ocupar a tribuna na sessão do dia 29, o vereador Diego Fonseca destacou a reclamação dos moradores do bairro Novo Horizonte em relação ao transporte público. Os moradores têm alegado que demoram mais de 1 hora, vereador Gessé. Mais de 1 hora para chegar nas suas casas. Pegam os ônibus lá no centro, para chegar no local demora.
Até mesmo porque o ônibus não para em frente ao condomínio, o ônibus para ali perto do cemitério. Será que a empresa ela não pode desviar um pouquinho a rota e fazer um ponto de ônibus? Primeiramente tem que fazer o ponto de ônibus, colocar o abrigo para a população, para depois ter o ônibus. Se nem isso tem, o vereador Alexandre. É um absurdo. O vereador Guará Filho comemorou a diminuição de 80% no número de mortes no trânsito em Taubaté. Isso é fruto de investimento, né? O radar, ele muitas vezes é criticado, mas em alguns pontos da cidade ele é importante, né? Os semáforos, precisa sincronizar os semáforos, precisa avançar na sincronização dos semáforos, mas em alguns pontos evitou mortes. E eu acho que nesse Maio Amarelo a gente tem que priorizar para isso mesmo, diminuição das mortes no trânsito, porque as intervenções viárias elas servem justamente para isso, para evitar acidentes e, consequentemente, evitar as mortes. Ao ocupar a tribuna na sessão do dia 29, o vereador Gessé Silva cobrou o cumprimento da lei para minimizar o abandono de veículos em vias públicas da cidade. Já percebeu que a nossa cidade está com muitos veículos abandonados. Veículos esses que contribuem para doenças, proliferação da dengue. E eu, como vereador, nós sabemos que propomos leis, apresentamos projetos, mas o mais importante é você fiscalizar, né? Nós somos fiscalizadores para que seja cumprida alguma lei. Exemplo dessa lei do nobre vereador Bireli, que foi muito feliz, porque isso deixa a nossa cidade feia. Não adianta a cidade ser pintada, o paisagismo ser feito. Se você passa em alguns bairros, você se depara com imagens como essa. O vereador Bireli de Ângeles também cobrou o cumprimento da lei que determina o recolhimento de veículos abandonados. E a lei diz muito bem que comunica o proprietário, 5 dias depois recolhe. E foi recolhido muito automóvel. É uma lei desse vereador. Fui até parabenizado na época, vereador Bob, que muitos carros foram apreendidos. Mas agora realmente eu acho que está na hora de cobrar da mobilidade urbana que seja cumprido de novo. Eu estava subindo para a Rádio Cacique essa semana, como todos sabem, que eu, como diretor geral lá, logo depois da rotatória subindo São Pedro, tem um terreno do lado, eu até vou voltar lá, Bob. Tem caminhão, carro, e aquilo ali é um criador de dengue. Na sessão do dia 29, o vereador João Vidal divulgou o site da coleta seletiva, que informa os dias em que cada bairro receberá o serviço. O site da prefeitura /coleta seletiva. Então você que está me ouvindo aí, dá uma olhada aí, vê quando que é o dia que passa a coleta seletiva na sua casa. Veja para você contribuir com o meio ambiente, mas para você ajudar a fiscalizar também, né? Porque se não passar, grita aí. Então dá uma pesquisada no site, vê e separa o lixo, gente. Separa o lixo, porque é fundamental para a cidade, fundamental para o meio ambiente, fundamental para a sua saúde. A vereadora Graça divulgou os serviços que foram realizados no Conjunto Urupês. A troca da iluminação, como vocês podem ver, melhorou bastante. As passarelas, que antes eram bem escuras, agora todas as passarelas estão bem iluminadas, como foi colocado aí nas imagens. Pode estar passando. Outra solicitação também dos moradores, a limpeza do conjunto como um todo está sendo feita na Marrocos, né, ali próximo ao estádio Joaquinzão, que vai seguir até o Conjunto Urupês. Depois da Avenida Marrocos, irá entrar nas passarelas e nos terrenos que estão com um mato muito grande no Conjunto Urupês. Vereadores aprovam 14 requerimentos no dia 29. Entre as solicitações enviadas ao Executivo estão pedidos de melhorias na mobilidade urbana e no cuidado com os animais do município. Após pedido de destaque, os vereadores discutiram e aprovaram 14 requerimentos na sessão do dia 29. As solicitações vão desde melhorias na mobilidade urbana a cuidados com os animais. Confira a lista completa. O vereador Boanerges sugere que o pátio do Mercatal seja usado para a realização de um curso de direção defensiva. Ele também cobra a convocação de 10 guardas civis aprovados no último concurso público. O vereador Dentinho pede a instalação de abrigos e assentos nos pontos de ônibus da rua Eusébio Vilauta,
até a rua Afonso Pedro Oliveira, no bairro São Gonçalo, e na Praça Santa Terezinha. Ele também sugere a instalação de uma lombofaixa com semáforo de pedestre na travessia entre a rua Gino Bueno com a linha do trem, em frente ao Hospital Policlínico, e a pintura do paredão que existe no local. Por último, ele exige o cumprimento da lei que pune os proprietários que deixam animais soltos nas ruas. Segundo ele, isso tem acontecido frequentemente no bairro do Barreiro. O vereador Digão pede a implantação de um sistema de senhas para o atendimento nos postos médicos. O vereador Douglas Carboni requer informações sobre o curso de formação de guardas aprovados no último concurso público e também sobre o recolhimento de animais abandonados nas ruas. Ele ainda sugere a criação de matinês no Carnaval para alunos da rede municipal de ensino. O vereador Guará Filho sugere a construção de uma área de lazer no bairro Novo Horizonte. A vereadora Lorene solicita a regulamentação formal do SECAP 2, 3 e 4. Segundo ela, os moradores não conseguem obter a escritura de seus imóveis. O vereador Orestes Vanoni requer melhorias no centro recreativo do Parque São Luís. Por fim, a vereadora Vivi da Rádio cobra explicações sobre a pequena quantidade de ônibus que circula na linha do Distrito Industrial do Una e residencial Sítio Santo Antônio. O executivo tem 15 dias para se manifestar. Vereadores aprovam projetos da Avamp e do Museu do Quiririm. A 17ª sessão ordinária contou com a aprovação de 5 projetos que estavam em segunda discussão. A ordem do dia da 17ª sessão ordinária contava com 10 itens, mas 5 deles já estavam com meio caminho andado. Foram aprovados em primeira votação na sessão passada e só dependiam do segundo aval dos vereadores. Não houve nem discussão. De maneira unânime, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do prefeito municipal que dá declaração de utilidade pública à Associação de Assistência Médica Policial, a AVAMP, e também a regulamentação do Museu da Imigração Italiana de Quiririm, que passa a ficar sob responsabilidade da Secretaria de Turismo e amplia sua área ao englobar o Museu da Agricultura e o Parque. Já o Grupo Escoteiro Taubaté pode receber declaração de utilidade pública graças ao projeto do vereador Dentinho, enquanto a nova escola do bairro do Barranco deve receber o nome Escola Municipal Pastor José Ezequiel da Silva. A sugestão foi do vereador Gessé Silva, assim como o projeto de lei complementar que estabelece multa de 160 UFMT por dia à Sabesp, caso ela forneça água suja à população. O valor equivale a R$ 29 mil. Os projetos serão encaminhados para a sanção do prefeito. Câmara estabelece revisão salarial anual em 4,08%. O projeto de lei garante a reposição parcial das perdas da inflação. Incluída na ordem do dia a pedido do vereador Bonerge, a revisão salarial anual dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal foi votada na sessão do dia 29, com o objetivo de repor parcialmente as perdas causadas pela inflação, sem prejudicar o orçamento da casa. A mesa diretora fixou o aumento em 4,08% e o valor estabelecido também será aplicado ao subsídio dos vereadores. Aprovada em primeira e segunda votação, a revisão agora depende da sanção do Executivo. Projeto de lei institucionaliza a FAMUTA. A Fanfarra Municipal de Taubaté passa a ser subordinada à Secretaria de Turismo e Cultura do município. Com mais de 40 anos de história, a FAMUTA já é considerada um patrimônio cultural da cidade e é motivo de orgulho para todo taubatiano. Ao longo desses anos, a fanfarra acumulou tantos títulos que conquistou reconhecimento até internacional. Mas faltava uma coisa: mais apoio do poder público. Na sessão do dia 29, a Câmara aprovou um projeto de autoria do prefeito que deixa a banda subordinada à Secretaria de Turismo e Cultura. Com essa medida, a Prefeitura pode oferecer suporte financeiro à fanfarra, como patrocinar viagens, comprar uniformes e instrumentos, além de definir o quadro de profissionais. O projeto também sugere a construção de uma sede própria para os ensaios da banda, já que a fanfarra utiliza um espaço improvisado nos sedes. Aprovado em primeira e segunda votação, o projeto depende da sanção do Executivo. O presidente da Câmara poderá compor comissões especiais. As comissões permanentes de inquérito e de representação continuam proibidas ao administrador.
a Câmara Municipal de Taubaté pode fazer mais uma alteração no seu regimento interno. Aprovado em primeira discussão na sessão do dia 29, o projeto de resolução de autoria da mesa diretora permite que o presidente da Casa participe das comissões especiais, que são grupos temporários que analisam temas específicos. Atualmente, o presidente atua como administrador e é proibido de fazer parte de qualquer comissão, seja ela especial, permanente, comissão de inquérito ou de representação. Diego Fonseca, o atual presidente da Casa, defendeu a mudança e pediu o apoio dos colegas. Para poder avançar, para poder participar, para poder se envolver mais nas discussões. Porque agora nós temos um mandato de 2 anos. E um mandato de 2 anos, se o vereador que for presidente ele ficar muito recluso à presidência, ele acaba não fazendo um trabalho para a sociedade em si, que é fazer essa representação de estudar, de investigar. O vereador Orestes Vanoni foi o único a dar voto contrário à proposta. Segundo ele, é preciso ficar atento às mudanças para as próximas legislaturas e considerou o parecer jurídico da Casa pouco conclusivo. A minha preocupação é com a normatização da Casa. E nós não sabemos quem serão os futuros prefeitos dessa Casa. Quando nós fazemos uma alteração no regimento, não é para ser utilizado só no momento, é para utilizar no futuro também. Agora, veja bem, eu vejo assim, dessa forma, o presidente da Casa fazer parte de uma comissão especial e ser o presidente da comissão especial. É difícil para quem está lá fora entender. O projeto deve retornar ao plenário nas próximas sessões para a segunda votação. Em seguida, ele segue para a promulgação, que é feita pelo presidente da Câmara Municipal. Lista de espera para creches será informatizada. Se sancionada pelo Executivo, a lei irá obrigar a divulgação da relação das crianças na espera de vagas em creches e pré-escolas municipais. Se depender dos vereadores, o processo de solicitação de vagas nas creches e pré-escolas municipais vai ficar mais fácil e com a ajuda da internet. É o que propõe o projeto de lei aprovado na sessão do dia 29. O documento de autoria do vereador Nunes Coelho determina que a Prefeitura utilize um sistema informatizado para divulgar semanalmente a relação das crianças na fila de vagas, além da data de solicitação e a unidade escolhida. É uma transparência da maneira da espera das mães, como a Vossa Excelência citou muito bem, que às vezes a mãe não acompanha, e a outra vai lá e consegue, e quando ela fica sabendo, já foi, a fila andou. Se sancionada pelo prefeito, a lista não ficará disponível a qualquer um. O acesso será exclusivo para o responsável pelo pedido, que irá receber um número de protocolo. Na mesma noite, os vereadores aprovaram a concessão de título de cidadã taubatiana a Ana Maria Ramos Araújo, conhecida como Ana Baiana. Com uma longa carreira na área da educação, Ana atualmente faz trabalho voluntário com crianças que possuem necessidades especiais. O vereador Dentinho foi o autor do projeto que indica a educadora à homenagem. O envolvimento da Ana no processo educacional é contido e provavelmente uma herança cultural que veio de sua mãe, gerando uma afinidade muito grande, contagiando também suas filhas e neta. Seu lema diário é agradecer ao Deus pela vida, pedindo que aumente sua fé, perseverança e sabedoria. Ainda na mesma sessão, os parlamentares aprovaram o projeto do vereador Digão, que renomeia a atual Rua Chiquinha de Matos, no Quiririm, como Rua Lourença Valério Gadioli. A mudança busca oficializar os nomes das ruas do distrito que não passaram por decreto municipal e causam confusão ao apresentarem os mesmos nomes que as ruas do centro de Taubaté. Câmara comemora 50 anos da Igreja Metodista Wesleyana. O jubileu de ouro da igreja foi celebrado com uma moção de aplauso entregue pelos vereadores Vivi da Rádio e Gessé Silva. 3 igrejas, 11 congregações, 1.642 membros, tudo regidos pelo princípio da busca da fé através das ações. Há 50 anos, a Igreja Metodista Wesleyana de Taubaté prega a prática dos bons atos e da transformação interior, e este trabalho foi reconhecido pela Câmara Municipal na sessão do dia 29. De iniciativa dos vereadores Vivi da Rádio e Gessé Silva, a moção de aplauso comemora o jubileu de ouro da igreja. A vereadora Vivi da Rádio
agradece os serviços que a igreja presta para a cidade. A moção à comemoração demonstra nossa satisfação e sentimento de gratidão pelos 50 anos de história, pelos serviços prestados, pelas vidas transformadas em nossa cidade. O vereador Gessé Silva ressalta as contribuições que a igreja trouxe para o município. E a Metodista Wesleyana, assim como as outras igrejas evangélicas da nossa cidade, ela sempre procura fazer um trabalho voltado para a sociedade, um trabalho social. Isso tem contribuído muito com o município. O pastor José Admar Lopes destacou o trabalho social dos seus membros. Nós nascemos em 5 de janeiro de 1967, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Hoje estamos em todos os estados brasileiros e algumas nações e continuamos com esse trabalho que é de suma importância, o trabalho social. A igreja, ela prima por santidade, ela prima por trabalho social. A celebração do cinquentenário da igreja conta com o tema Proclamando Vidas e Transformando Gerações. Reunião debate metas fiscais da Câmara, do IPMT e da Unital. As instituições se reuniram na manhã do dia 30 para apresentar os resultados do primeiro quadrimestre e as expectativas para o resto do ano. O primeiro quadrimestre do ano já passou e a Câmara Municipal recebeu representantes do IPMT, da Unital e de suas fundações para a prestação de contas do período. Os números relativos ao Instituto de Previdência do município se mostraram favoráveis. Apesar da crise nacional, o IPMT conseguiu cumprir 33,92% da receita prevista para o ano. Já a Unital não pôde comemorar. Segundo o assessor de finanças da autarquia, Francisco de Assis Coelho, até agora só foram realizados 23,63% do esperado e o ano dificilmente fechará com 100% da receita prevista. Por outro lado, ele garantiu que a despesa dos 4 últimos meses foi reduzida, graças a mudanças aplicadas pelos gestores. As 4 fundações da Unital também foram à tribuna para prestar suas contas. A Funcabs, Fundação Caixa Beneficente dos Servidores, realizou 27,35% do total previsto para o ano. A FAPET, Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, cumpriu 19,81%, enquanto a FUST, Fundação Universitária de Taubaté, realizou 19% da receita estimada. Já a FUNAC, Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação, alcançou apenas 3,72% do esperado. A audiência foi presidida pelo vereador Gessé Silva e contou com a participação da vereadora Lorene. Você confere a audiência com as apresentações completas no site da TV Câmara Taubaté. A audiência pública debate metas fiscais do quadrimestre. Com 7 horas de reunião, a audiência pública do dia 31 contou com a participação de representantes da Prefeitura para apresentar os resultados das secretarias nos 4 primeiros meses do ano. O plenário Jorge Guizar ficou ocupado boa parte do dia 31. Foram mais de 7 horas de audiência pública com um tema delicado. Em tempos de crise, representantes da Prefeitura apresentaram os resultados de suas pastas durante o primeiro quadrimestre do ano. Como o orçamento calculado para o ano todo representa 100%, a meta do período era atingir uma média de 33% do valor. A Secretaria de Mobilidade Urbana só arrecadou e investiu R$4 milhões, o que equivale a 16,3% do esperado para o ano. O secretário Luiz Guilherme Pérez também respondeu questões sobre pontos de ônibus, tempo do sinal amarelo e a qualidade do serviço da ABC Transportes. A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social atingiu R$2 milhões, o que significa 19,6% do esperado para o ano todo. A Secretaria de Turismo e Cultura também chegou perto dessa porcentagem, com 18,68%. A Secretaria de Meio Ambiente não ficou muito atrás e alcançou a realização de 14,65%, enquanto a Secretaria de Planejamento ficou com 12,63%. A Secretaria de Esportes foi bem sucedida e, apesar de não alcançar a meta, ficou bem próximo, com 29,34% do esperado para 2017. A única secretaria a alcançar e superar a meta foi a de Desenvolvimento e Inovação, que já conseguiu 2 milhões dos 4,6 previstos e fechou o quadrimestre com um índice de 47,62%. Diante desses números, a Secretaria de Finanças anunciou o encaminhamento de um projeto de lei que pode isentar dos inadimplentes os juros e as multas dos impostos municipais. A medida busca reforçar o orçamento para os próximos meses.
A secretária Edna Chamon também foi à Câmara Municipal para divulgar os resultados da pasta entre os meses de janeiro e abril. A previsão orçamentária para a área da educação indicava 341 milhões de reais, e a primeira meta da prefeitura era atingir 33% deste valor até o final de abril. A secretária da pasta, Edna Chamon, compareceu à audiência pública de metas fiscais na manhã do dia 31 para expor seus resultados. Segundo as tabelas apresentadas, só foi possível realizar 25,12%, o equivalente a 85,7 milhões de reais investidos. O valor é 1,12% menor do que em relação ao mesmo período do ano passado. A secretária de Finanças da Prefeitura, Odila Sanches, explicou que o percentual abaixo do esperado é normal neste período. E sempre no primeiro quadrimestre, a gente vai ter um passo um pouco mais lento nesse sentido, o que já não vai acontecer já no segundo quadrimestre. Agora, se chegar no terceiro quadrimestre, aí a situação baixa, aí já é alguma anomalia. Mas, em geral, sempre no primeiro, você nunca vai ter o percentual nesse equilíbrio, simplesmente dividindo o quadrimestre, em decorrência desses fatos e que não temos por onde fugir. Segundo Edna Chamon, cerca de 4 escolas já concluíram o processo de manutenção, 3 estão em andamento e ainda há previsão de construção de 2 unidades de ensino fundamental integral, além de mais uma unidade de educação infantil. Segundo o secretário João Ebran Neto, a pasta de saúde atingiu 25,25% do esperado para todo o ano. Representantes da Secretaria de Saúde compareceram à audiência pública de metas fiscais na tarde do dia 31. E as planilhas mostraram que a porcentagem das realizações para o ano atingiu 25,25%. Isso representa 59,5 milhões de reais investidos na saúde do município. Munícipes e vereadores marcaram presença na reunião e apontaram os problemas da área ao secretário de Saúde, Dr. João Ebran Neto. A situação da LabClean foi o maior alvo das críticas. O grupo foi contratado para prestar serviços diagnósticos para o município, mas os pacientes reclamam da qualidade do atendimento. O serviço do SAMU também foi criticado pela demora em chegar ao local da emergência. O tempo de resposta do SAMU depende da localidade onde se encontra a ambulância, por isso que ela é descentralizada, e também depende do tipo de chamada. Quando você liga para o SAMU, você é atendido por um funcionário, o funcionário passa por um médico e você é regulada por um médico. Ainda que o ideal fosse que a pasta tivesse alcançado ao menos 33% do esperado para 2017, o secretário garantiu que este é o melhor número dos últimos anos. Nós estamos falando de um orçamento de 2015 de 199 mil, 2017, 235 mil, e importante, não somente do total de despesas realizadas, mas a porcentagem, onde nós temos de 24,20% para 25,25%. Apesar das várias notícias de violência na cidade, o diretor Marcos Querido trouxe boas notícias para a população. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, Taubaté é a 6ª cidade mais violenta do estado de São Paulo, e temas como criminalidade e acidentes assustam a população que pede mais segurança. Durante a audiência pública do dia 31, o diretor de segurança Marcos Querido afirmou que a população carcerária e a presença de grandes rodovias são fatores que dificultam o controle policial. Esse é um dos fatores que coloca a nossa região do Vale do Paraíba sempre na ponta do que diz respeito aos índices criminais, e todo mundo pergunta por que nós não somos igual é a região de Campinas, por que nós não somos igual é a região de Ribeirão Preto e etc., como outras regiões. Essas regiões simplesmente não têm uma população carcerária de 20 mil detentos, como nós temos aqui. Isso é fato. Por outro lado, o diretor também apresentou um balanço do primeiro quadrimestre do ano e trouxe boas notícias. Apesar da pasta não ter alcançado o valor calculado para o período, foram realizados 28,36% do esperado, e houve queda relevante no índice de criminalidade. O destaque foi para a redução de 20% no número de roubos em geral e de 30% no roubos de veículos em relação ao mesmo período do ano passado. Já o número de furtos registrados cresceu 5,5%, ainda que o número real seja difícil de ser calculado.
É muito comum você ver pessoas que perdem o RG e ela faz um boletim de ocorrência de furto para não ter que pagar a taxa na hora de tirar o RG no poupa-tempo. E, infelizmente, esse item ele entra na contabilidade como um furto. O diretor também ressaltou a importância da Guarda Civil e do Centro de Operações Integradas na Segurança dos Munícipes. O secretário João Bibiano e Alexandre Magno foram à Câmara Municipal para divulgar os resultados das Secretarias de Obras e Serviços Públicos no primeiro quadrimestre deste ano. Marcada para o dia 31 de maio, a Audiência Pública de Metas Fiscais apresentou as ações realizadas pelas secretarias da Prefeitura no primeiro quadrimestre de 2017. Entre elas estava a pasta de obras, mostrada pelo secretário João Bibiano. Dependente de transferências de recursos federais, a secretaria foi novamente a mais prejudicada. Enquanto o previsto para o ano era de 167 milhões, a pasta só realizou 11 milhões até agora, ou seja, 6,71% do esperado. Nós programamos para fazer essa obra com os recursos do PAC. Isso inicialmente. Como começou a atrasar os recursos do PAC, o prefeito solicitou da gente, mim e da Odila, falou, olha, vamos ver se a gente consegue fazer isso com os recursos próprios. Certo? Infelizmente, em razão da deficiência de arrecadação, nós não conseguimos, a Odila não conseguiu liberar recursos para fazer isso. Diante das críticas sobre os problemas da UBS+, do Parque Três Marias e do atraso do novo camelódromo, o secretário esclareceu que medidas já foram tomadas com as empreiteiras. Já o caso da reforma da rodoviária nova ficou sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos. Segundo o secretário Alexandre Magno, o investimento no local é de 5,2 milhões de reais. Nós vamos trocar todo o telhado do terminal, vamos instalar 160 LEDs e vamos fazer toda a parte de proteção e descarga atmosférica, dando mais segurança ali para o setor. Então, a previsão nossa é que em fevereiro a rodoviária esteja devidamente pronta. Obviamente que, se não chover muito, nós temos até uma expectativa de até dezembro a gente conseguir concluir. Dos 97 milhões de reais estimados para o ano, a Secretaria realizou 25 milhões, o que corresponde a 26,1%. Você confere as audiências completas no site da TV Câmara Taubaté. Você assistiu a retrospectiva de maio, mas fique atento à nossa programação para assistir aos programas dos outros meses. Obrigado pela audiência e até lá!